Olá, muito boa tarde a você. Depois de 8 dias preso, o ex-governador Agnello Queiroz já está em casa por força de um habeas corpus. Junto com Arruda e Filipelli, Agnello é acusado de superfaturamento de obras do estádio Mané Garrincha, o mais caro da Copa. O ex-governador Agnello Queiroz deixou a carceragem do Departamento de Polícia Especializada nesta manhã de quarta-feira. Ele foi direto para a residência da família que fica no Lago Sul. Agnello foi solto depois que o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aceitou o habeas corpus encaminhado pela defesa do ex-político. O pedido foi feito no último fim de semana. Agnello Queiroz cumpria prisão temporária com o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli e outros 7 detidos desde 23 de maio. Os 10 são suspeitos de integrar um esquema de superfaturamento em 900 milhões de reais das obras do Estádio Nacional Mané Garrincha. Desde o início da operação, a Justiça bloqueou 26 milhões de reais de Agnello, Arruda e Tadeu Filipelli. Além de Agnello, também foram liberados o dono da Via Engenharia, Fernando Queiroz, e o ex-presidente da Nova Cap, Nilson Martorelli. Segundo o advogado de Agnello, a decisão também pode se estender aos demais presos. Agora, atenção, as pessoas, o ex-governador Arruda e Filipelli e as vice-governador Cláudio Humberto continuam presos. Exatamente, continuam presos e a soltura do ex-governador Agnello Queiroz não significa absolvição, significa que a justiça apenas concedeu a ele o direito de responder fora da prisão às acusações que lhe são imputadas, que são gravíssimas. Ele e também o ex-governador Arruda e o ex-governador Rogério Rosso, esse, então, também está muito enrolado e, graças ao foro privilegiado, que é tão criticado por todo mundo, ele não está entre os presos, mas ele é igualmente investigado por receber propina das construtoras responsáveis pela obra do Mané Garrincha. E no total, 10 pessoas foram presas na operação que investiga o desvio de dinheiro nas obras do gigante Mané Garrincha. Amanhã foi de movimentação no Departamento de Polícia Especializada, onde ainda estão Arruda e Filipelli. E é para lá que a gente vai agora com as informações da repórter Érica Blaine, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Érica. Olá, boa tarde, Orengo, boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos que nos assistem aqui no Band Cidade. Pois é, estamos aqui no Departamento de Polícia Especializada, a Polícia Civil que confirmou agora há pouco também que Marusca Lima, a ex-presidente da Terra Cap, também foi liberada. Ela que estava lá na Polícia Federal do Aeroporto, também foi liberada nesta manhã bem cedo. Agnello também saiu bem cedo, antes da imprensa toda que já está aqui de prontidão chegar ao DPE. Todo mundo aqui aguardando a saída do ex-vice-governador Tadeu Filipelli e também do ex-vice-governador José Roberto Arruda. A expectativa é que eles saiam a qualquer momento. O advogado de Tadeu Filipelli, inclusive, já está lá dentro. O procedimento é que eles deixem a carceragem, vão ao IML fazer a perícia e tanto o Arruda quanto o Filipelli devem sair com os demais presos da Operação Panatenaico a qualquer momento. Essa é a expectativa por aqui. Lembrando que a operação investiga aí fraudes na construção, na reforma do estádio Mané Garrincha. Obrigado, Érica, com as informações direto da DPE. Olha, o presidente Michel Temer vai ter 24 horas para apresentar respostas à Polícia Federal assim que for notificado sobre as denúncias dos executivos da JBS. Edson Fachin autorizou o interrogatório do presidente. O ministro relator também atendeu ao pedido de separação dos inquéritos de Aécio e Temer no Supremo. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Uma boa tarde, Renata. Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão nos assistindo. A gente lembra que, em geral, esses depoimentos, eles são realizados pessoalmente. Então, a pessoa tem que ir no dia, horário, local marcados pelo Supremo. No entanto, por ser o presidente da República, existe essa prerrogativa. Então, esse depoimento, ele se dá por meio de perguntas e, como você bem disse, assim que receber essas perguntas, o presidente Michel Temer tem 24 horas para respondê-las. Ontem, assim que ficou sabendo dessa decisão aí do ministro Edson Fachin, o presidente Michel Temer reuniu vários advogados, vários ministros ali também que fazem parte da cúpula para ver as estratégias de defesa. E hoje mesmo a defesa do presidente Michel Temer já entrou com recurso, por assim dizer,
falando o seguinte, olha, que esses questionamentos só devem ser feitos assim que finalizar aquela perícia, a perícia que está sendo feita pela própria Polícia Federal com relação a essas gravações, o que deve durar no prazo total de 30 dias, cerca de um mês. Ou então, se esse interrogatório, se esse depoimento foi feito antes, foi realizado antes dessa perícia, que ele não seja, o presidente não seja questionado a respeito dessas gravações ou do teor dessas gravações. Então vamos ver qual vai ser a resposta do Supremo com relação a isso. A gente lembra também que a defesa do presidente Michel Temer também está preparando uma estratégia com relação à ação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque na próxima terça-feira já está previsto o início desse julgamento, que deve durar nos dias 6, 7 e 8, claro, se nenhum ministro pedir vista. A gente sempre lembra que se qualquer ministro pedir vista, ou seja, um prazo maior para analisar toda essa ação, aí não há tempo, não há um prazo para que retome esse julgamento. Então há essa expectativa, se realmente vai ser finalizado e qual vai ser, obviamente, essa decisão. Lembrando que o próprio presidente Michel Temer já disse aí que vai recorrer a todas as instâncias possíveis e necessárias, mas aí tem essa expectativa também se vai finalizar esse processo ou não. E para finalizar aqui a nossa participação nessa primeira entrada, ontem os senadores escolheram os novos senadores que vão formar o Conselho de Ética e, por incrível que pareça, ou não, porque do Congresso Nacional nada nos admira, 3 dos 20 senadores escolhidos são investigados da Operação Lava Jato, são velhos conhecidos aí dos brasileiros, são os senadores Romero Jucá, Eduardo Braga e Jader Barbalho. Os 3 negam, né, essas acusações, são investigados ainda, como a gente lembra aqui. Só o senador Romero Jucá, por exemplo, ele responde a 5 inquéritos no âmbito da Lava Jato, inquéritos já autorizados pelo ministro Edson Fachin. Será que eles têm moral para julgar outros, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Agora, como a Renata falou, Cláudio Humberto, a gente não pode se surpreender, infelizmente. Pois é, enfim, a cada dia que se passa a gente vê aí, né? Essa questão que nós vimos do problema enfrentado pelo presidente Michel Temer é histórico, né? Não há registro na nossa história recente, pelo menos em tempos de democracia, de um presidente da República investigado pela polícia e tendo que prestar depoimento. A defesa de Michel Temer quer adiar esse depoimento ou a resposta por escrito às perguntas da Polícia Federal, depois que a perícia da própria Polícia Federal conclua o seu trabalho sobre as suspeitas de edição, são mais de 50, suspeitas de mais de 50 edições naquele áudio que é a principal peça de acusação contra o presidente da República. O presidente da República, os seus defensores e os governistas sempre alegavam que contra o presidente nada poderia ser feito, porque, afinal de contas, um presidente não pode ser investigado por atos cometidos antes do seu governo. Pois arrumaram um flagrante de atos de improbidade que dizem respeito ao presidente da República e é exatamente isso de que trata esse inquérito. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação de reparação de danos pelos prejuízos causados no Ministério da Agricultura durante a manifestação do dia 24 de março. Os estragos chegam a R$1,5 milhão apenas em um prédio. A manifestação contra o presidente Michel Temer e por diretas já foi marcada por alguns atos de vandalismo. Os ministérios foram alvos de depredações e incêndios. A ação pede para que os movimentos organizadores do ato Ocupa Brasília paguem os prejuízos. O governo ainda não calculou o valor total dos danos causados em todos os ministérios atingidos. E apenas uma correção, o protesto, é claro, foi no dia 24 de maio e um protesto de motoristas de transportes escolares atrapalhou o trânsito na BR-020, na altura de Sobradinho. Os manifestantes bloquearam a entrada no início da manhã. O protesto foi de motoristas de empresas que prestam serviço de transporte escolar ao GDF. Eles pedem o pagamento de salários atrasados. Os manifestantes atearam fogo em pneus por volta das 6 horas da manhã. Um dos acessos à cidade foi bloqueado. Os bombeiros e a PM foram chamados e conseguiram desbloquear a pista por volta das 7h30 da manhã. Mesmo assim, o trânsito ficou complicado na região. Ao todo, 44 mil estudantes dependem do transporte escolar de 638 ônibus que prestam o serviço. O problema se arrasta há algum tempo. No último dia 18, houve um protesto na Fercal. Alunos fecharam a pista de acesso à cidade pedindo a volta dos ônibus. A Secretaria de Educação garante que tem feito repasse à Travel Bus e que compete à empresa manter o pagamento de salários em dia. O grupo atende a 23 escolas, o que significa quase 4 mil alunos da rede pública de Sobradinho. Por telefone, a advogada dos donos da empresa confirmou que o dinheiro foi depositado, mas só ontem à noite. Os motoristas devem ter salário na conta
até o fim do dia. Agora, portanto, Cláudio Humberto, o que a gente vê aí são repercussões de 2 protestos. Pois é, olha, aquele outro protesto e que agora resultou nessa cobrança, vai resultar na cobrança, só no caso do Ministério dos estragos, do Ministério da Agricultura, de 1,5 milhão aos organizadores do badernaço de quarta-feira. Olha, isso aí está saindo barato demais, né? Até porque as entidades que promoveram são entidades sindicais. A CUT, por exemplo, recebeu quase 70 milhões de reais dos cofres públicos só no ano passado. É uma entidade milionária, sem contar a grana que é embolsada por essa gente do imposto sindical, aquela grana que é descontada do nosso salário, dos salários, descontada obrigatoriamente, compulsoriamente, do salário de cada trabalhador brasileiro para sustentar essa pelegada. Então, assim, pagar 1,5 milhão pelos estragos no Ministério da Agricultura é algo que sai na urina para essa gente. É preciso responsabilizá-los também criminalmente. É preciso que os responsáveis por essas entidades sejam responsáveis civil e criminalmente, não apenas pelos danos materiais causados no Ministério da Agricultura, a gente está vendo aí os estragos, as imagens estão mostrando, mas também pelo dano moral causado à nossa cidade. Isto aqui já virou uma anarquia absoluta, uma esculhambação absoluta. Qualquer pessoa que agora, um grupo de pessoas pretende chamar a atenção para um protesto, vem aqui e destrói ônibus, incendeiam ônibus, carros particulares, destroem equipamentos, agridem pessoas, explodem bombas, atiram coquetéis Molotov, bombas incendiárias, que são os coquetéis Molotov, incendeiam prédios públicos e, no final das contas, tudo que o poder público fará é cobrar 1,5 milhão de reais pelos estragos do Ministério da Agricultura. É muito pouco. E a seguir, nem a polícia escapa da violência. Mais um policial é baleado em assalto, agora em Samambaia. O Band Cidade volta já.